mundo respira aliviado, mas a tensão continua no ar. Em abril de 2026, o cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã foi prorrogado, mas a paz parece mais frágil do que nunca. Enquanto diplomatas tentam costurar um acordo, a guerra se move para outros campos. Um deputado polonês choca o mundo ao exibir uma bandeira de Israel com uma suástica, e o Irã lança uma animação em estilo Lego para zombar de Donald Trump. Será que essa trégua é o prelúdio para a paz ou apenas um intervalo para a próxima escalada? Quem está vencendo a guerra de narrativas? Prepare-se para desvendar os bastidores de um conflito que se recusa a terminar. Após semanas de intensos bombardeios e ameaças de Terceira Guerra Mundial, o conflito entre Estados Unidos Israel e Irã entrou em uma fase de calma tensa. O cessar-fogo inicial de 2 semanas, que começou em 7 de abril, foi prorrogado por tempo indefinido, com novas negociações previstas no Paquistão. Que as bolsas, fecharam em queda e estavam subindo no início do dia, com a expectativa de um acordo, mas encerraram o dia, então, no negativo, por causa já da expectativa desses impasses e de que essa segunda rodada de negociações seria cancelada. E o preço do petróleo, que subiu bastante, estava com uma queda, inclusive mais cedo, quando havia a expectativa dessas conversas, a gente começou o dia, vale lembrar, essas situações são situações muito voláteis, em que as circunstâncias mudam muito rapidamente, mas o dia começou com a expectativa da viagem do vice-presidente J.D. Vance para o Paquistão, para Islamabad, para essas conversas. Havia uma expectativa de que o Irã talvez estivesse blefando sobre não participar dessas negociações, como fez também na primeira rodada de conversas, mas que no fim das contas a delegação iraniana acabou comparecendo a essas negociações e, no fim das contas, então, essa segunda rodada de conversa suspense o cancelamento da viagem da delegação americana, que era liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, mas também pelo enviado especial para assuntos internacionais, Steve Witkoff, e pelo genro de Donald Trump, o Jared Kushner. Além disso, Débora, há uma informação que é importante notar na fala de Donald Trump, que ele fala sobre o governo iraniano e sobre a liderança iraniana fragmentada. Donald Trump já falou que houve uma mudança de regime no Irã em alguns momentos, sinalizou para isso, e o que muitos especialistas têm falado também aqui nos Estados Unidos é que não é possível compreender se os Estados Unidos estão conversando de fato com a liderança que está tomando decisões no Irã. Lembrando, no início das operações, no fim de fevereiro, Estados Unidos e Israel fizeram aquela operação conjunta que matou o líder iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Depois disso, houve ali um período de incerteza sobre como ficaria a liderança do regime que está no poder desde 1979, e depois disso foi anunciado que Mojtaba Khamenei, que é o filho do líder supremo, assumiria o poder. Mojtaba Khamenei não tem aparecido em público, há muitas especulações sobre o seu estado de saúde, mas fato é que não se sabe exatamente se esses negociadores dos Estados Unidos, com o intermédio do Paquistão, que está fazendo meio... essas conversas estão acontecendo com essa liderança que toma as decisões no Irã e com a Guarda Revolucionária Islâmica. E mais que isso, Débora, há uma percepção de que houve uma troca no comando do regime islâmico e que passou de um regime mais comandado por clérigos, como era o caso do Ayatollah Ali Khamenei, e que agora passa a ser, em vez de ser um regime mais clerical, passa a ser um regime mais militar, já que Mojtaba Khamenei, ele é muito ligado à Guarda Revolucionária Islâmica. Então isso traz ali expectativas de que, inclusive, o governo iraniano agora seja, inclusive, mais linha dura do que o governo anterior. Então, quando Donald Trump fala nessa mensagem, que ele vai estender o cessar-fogo e que ele vai suspender por hora esses ataques, que ele vinha ameaçando fazer, inclusive numa mudança de tom muito clara, de hoje de manhã, quando ele falou que se não houvesse um acordo, que o cessar-fogo não seria estendido, que haveria ataques, agora Donald Trump fala sobre suspender os ataques para esperar, então, essa proposta unificada de uma liderança que é fragmentada. Talvez o que Donald Trump esteja querendo dizer é que eles não sabem nem se eles estão conversando exatamente com quem de fato toma decisões no Irã, e isso, claro, que dificulta o desfecho, de um acordo, a possibilidade de um acordo e de conversas ali claras com essa liderança para tentar chegar a um desfecho e um fim desse conflito. O anúncio da prorrogação do cessar-fogo por Donald Trump trouxe um alívio momentâneo aos mercados e à comunidade internacional. As negociações, que devem ocorrer no Paquistão, buscam termos para um acordo de paz mais duradouro. Enquanto a trégua se desenrola no Oriente Médio, um incidente diplomático chocou o mundo na Polônia. O deputado de extrema-direita, Grzegorz Braun, desfraudou uma bandeira de Israel com uma suástica no plenário do parlamento polonês. O gesto, brutal e calculado, foi um protesto contra as ações militares de Israel em Gaza e no Líbano, comparando a ofensiva israelense ao Holokausto. Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy
więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści, się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Dziękuję. Maciej Konieczny, Koło Razem. Qual o impacto desse incidente nas relações entre Polônia, Israel e a comunidade judaica global? A guerra de narrativas não se limita aos campos de batalha, mas se estende aos símbolos e à memória histórica. No campo da guerra psicológica, o Irã mostrou que também sabe jogar. O Instituto Estatal Revayat Ifat lançou uma animação gerada por IA em estilo Lego, atacando diretamente Donald Trump e os Estados Unidos. O vídeo, que mostra ataques a navios americanos e cenários de guerra com uma estética infantil, responsabiliza os Estados Unidos por ataques a infraestruturas civis no Irã. Hexet, ele é conhecido por ter sido uma pessoa alcoólica, com vícios em bebida, e os videozinhos, então, mostram ele alcoolizado em várias situações ali, com os soldados dizendo: o que a gente faz com o Pete Hexet? Ele já tá bêbado a essa hora da manhã e tal. Então, constantemente, quase que diariamente, o Irã solta um vídeo novo. Eu pergunto se essa estratégia pode ser também, digamos, ruim demais para os Estados Unidos, porque nunca se viu os americanos tão ridicularizados como o Irã consegue com esses vídeos aqui que a gente está mostrando no ar agora, tá vendo? Inclusive Israel. Esse do Pete Hexet, que foi divulgado ontem à noite, é de fato bastante agressivo, até cruel. Se é que a gente pode usar adjetivos aqui para Pete Hexet a esta altura, né? O senhor viu, professor? Vi sim. Eu vi os vídeos, me chamou muita atenção um deles, relativo à figura do Trump, apresentado como alguém perdido no meio da... é isso aí, né? Ele tentando ler, não se perdendo no meio da discussão, sem saber o que fazer, queria apertar cenas. Eu vi esse vídeo, né? De alguma forma, sabe, a memória, me ajudem a lembrar, né? Eu acho que o Irã está seguindo quem entende de eleições americanas. Parece brincadeira. O Irã está seguindo o conselho dado por Obama, pelo presidente Barack Obama, no famoso discurso em que ele indicou a candidatura de Kamala Harris, em que ele fazia gestual com a mão e ele sinalizava, né, com as mãos, e ele sinalizava que o jeito certo de se lidar com o presidente Trump era ridicularizando-o. O Irã está percebendo isso. De alguma forma, se a gente observar com alguma calma, o Irã está exatamente fazendo de algum tempo para cá, né, os vídeos coroam um processo em que eles, de alguma forma, ridicularizam, não há outra palavra, o poder americano. Essa animação é apenas uma provocação inofensiva ou uma estratégia sofisticada para desmoralizar o inimigo e mobilizar a opinião pública interna e externa. O uso de elementos da cultura pop, como Lego, torna a propaganda mais eficaz ou apenas ridícula. A guerra moderna é travada não apenas com mísseis, mas também com memes e narrativas. O cenário em abril de 2026 é de uma trégua frágil no Oriente Médio, mas de uma guerra cultural e diplomática em plena efervescência. O cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã é um respiro, mas os incidentes na Polônia e a guerra de propaganda iraniana mostram que a tensão está longe de acabar. O mundo observa, dividido entre a esperança de paz e o medo de uma nova escalada. E você, o que pensa sobre essa calma tensa? Acredita que o cessar-fogo será duradouro? Qual o impacto desses incidentes diplomáticos na geopolítica global? E este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.